fornecimento de CAT, comunicação de acidente de trabalho. Quando ela é feita, a CAT ela é feita a qualquer momento. Ela não tem a propriedade de dizer que aconteceu um fato, você já faça, tenha que ser feita de imediato. Mas, no entanto, é mais importante você fazer no momento do evento, porque você tem as informações com mais, digamos, frescor na mente, né, daquilo que está acontecendo. Tá, e a CAT? Eu devo emitir só quando, por exemplo, eu escorrego, caio, eu tenho um acidente, e é demonstrado no meu corpo visual, tem algum quebrado, algum machucado, ou alguma coisa nesse sentido? Não. A CAT é exatamente como ela é para uma comunicação ao trabalho, é para alertar, inclusive, não só a empresa, mas como também o INSS dos fatos que ocorrem. Porque tem muitas doenças que elas são adquiridas ao longo do tempo dentro da empresa. Tá? Não é só você escorregar, cair, ali tem um rasgado ali, tem o sangue saindo, não é isso. Ela trabalha numa forma, inclusive, preventiva das consequências que pode ocorrer. Porque a pessoa pode, por exemplo, ela pode escorregar, cair, e lá na frente, não aconteceu nada no momento. Tá ali, levantou, talvez nem foi ao médico, tomou um remédio, passou a dor. Quando chega lá na frente, ela tem algo que acontece que ela começa a sentir dores, ela começa a sentir um problema, né? E aí, quando você vai fazer o levantamento, foi em detrimento do que? Alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás. Então, isso é importante a gente observar. E quem pode emitir a CAT? Primeiro, a empresa emite a CAT. Segundo, o próprio sindicato pode emitir a CAT. Terceiro, os seus próprios companheiros que trabalham do seu lado podem emitir a CAT. Quarto, qualquer pessoa da sua família pode emitir. Mas é bom que a gente faça a coisa como ela deve ser, né? Ela deve ser emitida ali no momento da circunstância. Tem que ser comunicado urgentemente para que as pessoas tenham guarida. Outra coisa que a gente precisa de observar muito em relação a isso, porque existem alguns fatores das patologias que são eminentes aos acidentes, né? Elas precisam sempre estar, quando você for ao médico, ser acompanhado de relatórios, de exames, para que possam comprovar, porque mais tarde, talvez de repente você precisa de uma questão com mais contundência, de amparo, e você tem provas consistentes para que o seu benefício não seja negado, né? Que a empresa não se refute da sua obrigação de cumprir quando há um acidente de trabalho. Então você precisa, com muito critério, estar caminhando nessa linha. Não deixe a coisa solta para que você não seja prejudicado diante dessa questão do fornecimento da CAT. Quando é que a empresa tem que estar emitindo CAT para você? Os Correios emitirão CAT nesse acidente de trabalho, conforme a legislação vigente, nos casos de doenças ocupacionais, nós estávamos falando agora há pouco, os acidentes de trabalho de assalto, quando ocorre, de sequestro, em serviço nas atividades promovidas e em representação. As orientações sobre a emissão da CAT emanadas pelos Correios também serão encaminhadas de imediato às entidades sindicais. Muito importante isso daqui, viu? Porque a coisa estava solta, viu, gente? A empresa não tinha obrigação nenhuma de fazer esse procedimento que colocou no acordo coletivo. Achei muito interessante, muito bom esse procedimento aqui. Vamos para a cláusula 39, os itens de uso de proteção do empregado. A gente acaba falando de alguma forma, né, nas cláusulas anteriores, porque tudo, de certa forma, acaba ficando interligado uma coisa com a outra. Porque a gente está tratando da saúde do trabalhador. Então, elas não se desvinculam. Acaba que ficam um segmento de um tema para outro. Os Correios fornecerão meias de compressão, joelheiras e cinturão. Aquele que, principalmente a pessoa, o OTT, o carteiro também deveria estar usando, o próprio atendente também deveria estar usando, né? Mas na área de tratamento, principalmente, porque ele trabalha o momento todo abaixando, levantando, movimentando, pegando peso, enfim, está falando de joelheira, cinturão ergonômico para carteiros, OTTs, motoristas e atendentes comerciais, de acordo com a recomendação médica homologada pelos serviços Correios. Os Correios assegurarão os OTTs condições de higiene para manuseio de malas, caixetas, bancadas e ferramentas adequadas, proibição de trabalho continuamente em pé
e respeito ao peso máximo previsto para receptáculos que são manuseados. Algo interessante que não era previsto anteriormente, viu, gente? Isso aqui a coisa andava muito solta. Inclusive, eu disse agora há pouco sobre as recomendações de ginástica laborais, das condições que as pessoas têm que estar executando o trabalho. Então, isso gerou muito acidente de trabalho, muito afastamento, né? E as pessoas acabam se complicando porque elas não têm mais a condição laborativa que tinha antes e ficam com sequelas e o resto da vida. Muitas reabilitações e isso vai causando um problema sério. Reabilitação profissional, a forma da legislação que trata a saúde do trabalhador, os Correios assegurarão a reabilitação profissional de seus empregados mediante laudo fornecido por instituição médica ou profissional habilitado devidamente autorizado pela Previdência Social. Tá? Eu disse agora há pouco que vocês têm, cada um trabalhador precisa estar observando sobre, assim que ocorre algum fato, né, indo ao médico, tem que estar acompanhando seriamente, gente. Não brinque com a saúde. Falo para vocês porque eu sou também reabilitado. Eu sei o que a gente praticava as atividades ali no centro de tratamento. Eu trabalhei desde 1995, posso dizer assim, porque eu cheguei no setor de tratamento, assim que fui reabilitado, foi 12/12/94. E de lá, então, eu trabalhei no CTCE até 21 de dezembro de 2007. É carregamento de peso, é movimentação repetitiva, sem proteção nenhuma, né? Então, a gente precisa de observar isso para que a gente não seja prejudicado. Então, você indo ao médico precisa solicitar: doutor, faça o laudo médico a respeito do que está representando a minha situação, certo? Exames imprescindíveis, gente, tá? Para que a gente possa demonstrar, caso haja necessário da reabilitação, não só isso ser usado de forma posteriormente para a proteção própria do trabalhador. E qualquer dúvida que você tiver a respeito desse tema, inclusive pode entrar em contato comigo, com qualquer dirigente sindical, que a gente vai estar orientando a você, tá? Para que você seja resguardado das suas condições de saúde. Cláusula 41. Saúde do trabalhador e da trabalhadora. Os Correios prosseguirão nas campanhas de prevenção de doença e promoção da saúde, abordando prioritariamente os temas vinculados à saúde e enfermidades relacionadas ao trabalho, possibilitando acesso aos seus empregados aos exames necessários. Acho que a última cláusula, 42. O empregado inapto para o retorno ao trabalho. Apto e inapto. Essa é a cláusula que a gente chamava cláusula 33. É aquela que as pessoas, os trabalhadores, quando de licença médica, né, e é um caos quando a pessoa fica no limbo do INSS e do Correio, que não recebe nem por um nem por outro, a pessoa acontece o acidente de trabalho, ele fica de licença acima de 15 dias, primeiros 15 dias o Correio vai pagar o trabalhador, né? Posteriormente a isso, fica por conta do INSS, e nem sempre o INSS, às vezes, tem uma perícia para ser feita naquele momento, né? E o trabalhador fica ali no aguardo, fazendo seus tratamentos, né? Aí, digamos que seja 1 mês, 2 meses para frente, que ele vai fazer a perícia. Faz a perícia, às vezes o INSS reconhece esse percurso aqui, né, dos meses que ele ficou esperando, ou às vezes não reconhece. E tem duas condições aí. Ele não reconhecendo, o que eu devo fazer? Eu tenho que fazer recurso, né? Porque ele não está reconhecendo aqui o período que você estava de licença pelo que aconteceu. Você tem que fazer o recurso, tá? Fazendo o recurso, o que eu devo fazer? Você vai fazer o procedimento junto no sistema, que é o SEI, né? A solicitação para que o Correio arque com as despesas suas, né? Desde o momento com ticket, alimentação, o salário completo. O Correio arcará com essa responsabilidade até que você resolva o seu problema no INSS. Caso você consiga, com recurso, ser ressarcido, aí você devolve para os Correios aquilo que você recebeu dos Correios, tá? Então, assim, são
essas situações, também tem outra situação, que eu agora me lembrei, que às vezes você foi reconhecido pelo benefício. Chegando lá na frente, você vai ao médico assistente seu e ele vai dizer que você não tem condições de retorno por causa disso, e vai explicar, vai fazer um laudo, um relatório para você apresentar. Aí você apresenta e ele precisa que você continue a sua licença. Chegando lá, o INSS nega. Então, nessa segunda condição também, será como a primeira, você fará o primeiro recurso, nunca esquecer do recurso. Você tem 30 dias limite para fazer o recurso. Caso você não faça, você acaba perdendo, porque deixa de ser reconhecido pelo INSS. Então, você faça o recurso, vem à empresa, e aí você vai, claro, passar pela perícia médica e você tem que apresentar, claro, né, receber o aso de inapto, tá? Para que a empresa continue mantendo a sua condição, você tem que ter o laudo de inapto. É aquele procedimento normal. Você volta, vai passar pelo médico do trabalho, faz a avaliação, né? E as suas condições, geralmente o médico do trabalho, ele acompanha a orientação do seu médico assistente, né? Porque ele sabe quando faz os exames, enfim. E aí tem essa questão da inaptidão que seja apresentada e novamente você solicita e o correio manterá também as suas condições aí de licenciado. E assim que você resolver no INSS, daquele mesmo modo da primeira situação que eu coloquei para vocês. Tá bom, minha gente? Um abraço para vocês. Eu acho que, de certa forma, a gente contribuiu. Claro que não daria para a gente estar lendo tudo aqui para vocês, mas é importante que você, individualmente, vá lá e faça a leitura própria. E qualquer dúvida que você tiver, faça contato conosco, que a gente vai estará orientando você. E aí, faremos a discussão junto contigo, tá bom? Abraço para vocês, tamo junto e até mais.